Amém? Aleluia. Escolha o seu melhor lugar aí, se assente em nome de Jesus. Aleluia. Abra lá em Josué 9. Josué capítulo 9. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber os heteus, amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeão ouviram que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velho rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a José ao arraial de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez os dois reis dos amorreus que estavam a leste do Jordão, e Seom, rei de Esbrom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Esses são o nosso pão, tomamos quentes das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. Esses odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, e nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel e ao 3º dia chegaram à cidade deles, Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurava contra os líderes, que responderam: nós lhes juramos pelo Senhor, o Deus de Israel,
e agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: nós os deixaremos viver, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Deus, eu quero pedir ao Senhor que cubra nossas vidas nessa noite com todo entendimento, toda sabedoria, que os nossos ouvidos agora estejam ligados ao Senhor, que nossos olhos agora estejam fitados ao seu trono, que nossa mente agora seja tomada pelo teu Espírito Santo, que o nosso coração seja, meu Pai, um canteiro para que o Senhor possa plantar a tua semente, que nossa alma, o nosso espírito agora seja totalmente cativo ao Senhor, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor tem, Deus, sobre esse lugar será para exaltação, meu Pai, e edificação do teu corpo nessa noite, em nome de Jesus, Deus, amém. Aqui estava falando sobre uma tribo. Primeiro, aquele tribo de os heveus. Quando esses caras, eles eram dos fariseus, jebuseus e todos os eus que tinha ali naqueles lugares, Josué estava vindo com seu exército, Israel estava vindo com seu exército, e eles sabiam que Josué ia passar pelo meio deles, pelo reinado onde eles estavam. E quando os caras ficaram sabendo que Israel estava vindo, os caras se estremeceram de tal forma, amados, porque eles já sabiam da história antes do que estava acontecendo. Sabia quando eles tinham passado em Jericó, sabia quando eles passaram em Ai, sabia o que eles passaram, cruzaram o Mar Vermelho, e todos os reis, todos os lugares que eles passaram, eles saquearam e não deixaram sobrar nada. E quando aquelas tribos ficaram sabendo que Josué estava a caminho, estava para chegar no lugar onde eles estavam, eles entraram em terror, entraram em medo. E ali no começo do 9 diz que eles fizeram uma reunião entre eles e falaram: vamos nos ajuntar, vamos formar força, porque sabemos que as histórias que nós estamos ouvindo sobre Josué, os caras são muito fortes, e o Deus que está sobre a vida deles até agora não deixou que eles perdessem nenhuma guerra. E os caras se juntaram, fizeram ali uma reunião entre os reis. Só que, amados, existe um povo dentro daquele pessoal ali, que chama o povo de heveus. Quando eles perceberam que o negócio ia pegar para o lado deles, eles sabiam da história de Josué, que onde Josué chegava, o facão comia. Os caras falaram assim: cara, quer saber? Eu vou vazar desse negócio, cara. Eu sei que se os caras virem aqui, os caras vão vir atropelando tudo, os caras vão matar, não vai sobrar nada, porque toda a história que eu ouvi até agora só são histórias terríveis, que os caras, por onde eles passaram, demoliram tudo. E o que os caras fizeram? No meio desse tanto de eus ali, de Zeus, Jebuseus e os seus eus, os caras deram de malandro. O que eles fizeram? Falou: cara, a única maneira que nós temos para escapar da morte desses caras é vamos fingir que nós somos os viajantes daqui por perto e vamos entrar na aldeia deles lá e vamos pedir que eles nos recebam lá. E beleza, o que os caras fizeram? Como eles moravam muito perto, os caras pegaram ali, a Bíblia diz que pegaram pão velho, vinho já azedo, né? Pegaram suas roupas velhas. Os caras armaram algo assim muito interessante. Para quê? Para dizer que eles estavam vindo muito longe. Porque, pô, eu moro aqui do lado, vou ali na Vila Amélia, até ali não vai azedar o pão. Mas vamos dizer assim, o cara falou assim: mas para a gente chegar lá no meio dos caras, os caras acreditar na gente, vamos ter que bolar uma ideia. Cataram tudo isso, toda a roupa velha que tinha, os pães velhos ali, os seus vinhos velhos, e foram. Quando chegou no meio da tribo lá de Israel, quando chegou no povo de Israel, os caras abordaram eles e eles falaram: não, nós ficamos sabendo aí que o Deus que está sobre vocês, nós ficamos sabendo da história que acontece quando vocês passam, nós queremos vir aqui como de paz com você, e queremos participar, nós queremos fazer parte da tua tribo, queremos fazer parte do teu exército, queremos fazer parte do teu povo, porque nós ficamos sabendo que o Deus de vocês é um Deus que é todo poderoso. É mais interessante ali que os caras foram tão espertos que tramaram essa astúcia para entrar no meio de Josué. E Josué, quando ele está falando aqui, ó, no versículo 12, não, no 14: então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor.
quando eles falam tomaram provisão, na outra versão fala que eles comeram lá os pães lá dos heveus, participaram com os heveus da alimentação deles lá, da refeição, e não pediram conselho ao Senhor. Não quis dizer assim. E assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhe a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhe juramento. Enfim, 3 dias depois, aí já era. 3 dias depois, quando eles se ligaram que eles tinham feito um voto, uma aliança com aquele povo que estava caminhando, os caras descobriram que eles eram da tribo de Heveus, os Gibeões. E aquele ditado, amados, que palavra dada é palavra cumprida. Mas e agora? Os caras fizeram voto com os inimigos. E naquele tempo, nenhum povo, Israel não podiam fazer votos com as pessoas de fora. Por quê? Porque Deus naquele tempo não aceitava que as mulheres ou ia começar a misturar as raças. Mas agora o que acontece? Josué, sem consultar a Deus, ali fala, eles sem consultar ao Senhor, receberam aquele povo no meio deles. 3 dias depois, quando Josué descobre, fala, agora não tem como voltar mais atrás. Naquele tempo, amados, quando eles faziam o pacto de sangue, quando eles faziam pactos solenes, ali diz que as pessoas elas eram reconhecidas pelas cicatrizes que elas tinham. Então, o que eles faziam o pacto de sangue naquele tempo? Ele cortava o pulso, a parte daqui do pulso, saía um pouco de sangue, e quando eles se cumprimentavam, eles não cumprimentavam na mão, eles pegavam no braço, e o outro pegava no outro braço, e quando eles uniam aqueles 2 sangues, estava selado com eles o pacto de sangue com aquela outra tribo, com aquele outro pessoal. Por quê? O sangue foi selado, um sangue com o outro. E quando aquele corte secava, quando aquela cicatriz se formava, então para onde você passasse, e você apresentava a maneira lá, a forma da tua cicatriz, eles sabiam de que tribo que você era e de com quem que você fazia parte. Então quando eles fez aquele corte tal, e fez aliança com o povo lá, 3 dias depois Josué falou, e agora? Não posso mais voltar atrás. Uma palavra que eu dei. E, amados, assim, sabe, mas o que eu achei interessante, que eles falam assim, eles sem perguntarem ao Senhor, eles participaram de uma aliança. Sabe por que muita ali eu fico pensando? Josué já tinha ganhado tantas batalhas, Josué estava vivendo tanta bonança, que aqueles caras esqueceram do quê? De orar. Esqueceram de perguntar ao Senhor se aquilo que ele estava fazendo era da vontade do Senhor. Eles pegaram, simplesmente acreditaram no primeiro povo que chegou, falou para eles e tomou uma decisão em cima daquilo ali. Fez uma aliança com aquele povo, e quando descobriram que já tinha feito aliança, já não tinha mais o que fazer. Muitas vezes, amados, nós temos feito algumas alianças, ou temos tomado algumas decisões, porque nós vivemos, vamos dizer assim, nós estamos numa maresia tão boa, estamos tão sossegados, tem vezes como Josué estava ali, que as coisas vêm tão sorrateira que a gente, na primeira impressão, no primeiro momento, vem como se fosse bênção para a gente. Quando aquela situação chega para a gente, fala, cara, isso é de Deus, cara. Imagina, estamos aqui agora, o nosso exército tão grande, vem mais um monte desse povo, ouviu falar do nosso Deus, que Ele é guerreiro, que Ele é poderoso, e quer se juntar a nós, agora que nós vamos ficar mais poderosos ainda. E já pegaram ali, pegou os pães ali e começaram a comer, sem perguntar ao Senhor se aquilo que ele estava fazendo estava sendo aprovado ou não por Deus. Antigamente, amados, existia aquele ditado falado assim, que no fio do bigode, né? Os nossos pais, nossos avós sempre falavam, né? O trato era feito no fio do bigode, porque palavra dada é palavra não voltada atrás. E só quando nós não prestamos atenção, nós firmamos acordos ou firmamos algumas situações em nossas vidas, quem não já algum dia tomou uma decisão sem pensar, achando que era de Deus, o negócio parecia de Deus. Tem aquele ditado que eu gosto de falar, nossa, irmão, eu recebi uma bênção de Deus, mas quando passa um tempo você fala, puxa vida, como é que eu fui enganado?
Meu Deus, mas no começo assim era tão... Parecia assim que, nossa, as portas estavam abrindo para mim. Parecia que aquilo que eu pedi ao Senhor, assim, sabe, estava tão bom, estava tão tranquilo. Nossa, e de repente apareceu, eu fechei, aceitei a situação. Mas agora parece que no decorrer do tempo as coisas vão me mostrando que aquilo não era realmente a vontade de Deus na minha vida, por eu ter feito aquilo. Mas e agora? Como é que eu faço? E aqui quando José, 3 dias depois, descobre que aquele povo era o povo inimigo, quando estava indo embora e outros exércitos queriam atacar Gibeão, o que ele falou? Eles prometeram que não ia deixar aquele povo morrer. E fizeram um pacto de vida com aqueles pessoal, de proteção de vida com eles. E aí, amados, entra a decepção. Mas e agora, o que eu faço? Já fiz o pacto, já falei. O que eu tiro de experiência como Josué? Depois ali para frente, amado, Josué teve que pagar o preço, envolver toda a tua equipe, todo o teu exército para guerrear, porque ele fez um voto com aquele pessoal. Mas ali conta, amados, que aquele pessoal ali, os heveus, eles, ao castigo que eles receberam, Josué falou bem no finalzinho, depois você leu o capítulo inteiro. Agora que eu descobri que vocês nos enganaram, tentaram passar a conversa em nós, e passou realmente, a partir de hoje vocês serão rachadores de lenha. A partir de hoje vocês serão que vão manter o fogo dentro da casa, a luz acesa, vão fazer a manutenção, vão levar comida, vão carregar o sustento. E aquele povo, amado, conta ali depois que os heveus ali, eles, com tudo isso que eles tentaram fazer, pela palavra que Josué tinha dado, eles ainda tiveram a oportunidade de conhecer Deus, porque fala que Josué falou: porque você me enganou, então vocês vão agora servir a casa do Senhor. Mas o que eu quero dizer sobre isso, que nem tudo que parece amados. Nem todas as decisões que nós tomamos é da vontade de Deus. Nem tudo aquilo que eu falo, nem tudo aquilo que eu vejo, nem tudo que eu percebo, muitas vezes, é da vontade de Deus. E a gente precisa nos policiar, porque, amados, quando nós estamos tranquilos, relax, é que as oportunidades vêm. Quando nós estamos achando que as coisas estão tudo legal, nós achamos que as coisas estão tudo bem, aí que as coisas acontecem. Por quê? Pensamos que estamos com moral com Deus, né? Que nem Josué estava ali, já tinha ganhado Jericó, ganhado Ai e todas que tinha por ali. Falou: cara, Deus é comigo, eu sou com Deus, e jacaré é o bicho. E muitas vezes, amado, a gente tem tomado decisões, a gente tem feito coisas que um preço está sendo pago muito alto. Qual que é o resultado disso do que eu estou dizendo? Porque, amados, nossa vida, a minha vida, a tua vida, a minha decisão, a tua decisão, o meu futuro, o teu futuro, os seus planos, os seus projetos, se não for colocado nos pés do Senhor, se não for feito perguntas ao Senhor, eu e você, nós corremos o risco todos os dias de sermos enganados pelo Satanás. Aquilo parece que é de Deus, aquilo parece que agora vai. É tão de Deus, é tão que... É impressão, tá, amados? Não estou falando que é de Deus, mas aquilo parece que veio para nos ajudar. Nós firmamos um compromisso e logo depois nós nos decepcionamos. Então, amados, o que eu aprendi isso com Josué? Que sem vida de oração, amados, sem perguntar a Deus realmente, porque sabe o que é, amados? Muitas vezes a nossa falta, a nossa vontade, as nossas necessidades do momento faz que a gente tome decisões precipitadas. O cara está desempregado, de repente parece um trabalho lá de... O cara ganhava 5 mil, mas parece um trabalho de 700 reais. Não, irmão, aqui eu vejo que é de Deus, porque não fosse dentro, não abrir a porta. Aí quando ele pega
aceita o trabalho por R$700, começa a trabalhar, vamos dizer assim, né? Aí ele fala, puxa vida, mas 700 eu não consigo pagar minhas contas. Cara, mas você falou que você aceitaria, não aceitaria? Então agora eu vivo com R$700. Não era muito mais fácil a gente orar e perguntar para Deus se aquilo era uma resposta boa? E outras sim, outras experiências também que a gente tem na vida, que a gente acha que é de Deus, parece ser de Deus, as coisas são bonitas como se fosse de Deus, mas quando você vai descobrir, existe um prejuízo depois tão grande, amados, que muitas vezes a gente tem que carregar isso por muito tempo. Josué teve que carregar aquele compromisso que ele fez com aquele povo por muito tempo, porque ele não podia voltar atrás com a palavra dele. Agora eu pergunto, era muito mais fácil Josué ter orado, não era? Era muito mais fácil Josué ter perguntado ao Senhor. Fala, cara, só espera um pouquinho então. Então, vocês são amigos, vocês estão aqui do lado, diz que mora no outro lado ali, então vamos orar e vamos ver que Deus vai falar com a gente. Não, já foi de cara aceitando e, não, vamos tal. Depois você teve que pagar o preço. Então assim, que as nossas decisões, amados, ela não vem ser enganada por momentos. Quer ver o inimigo, ele trazer situações para nós, ele só traz situações para a gente quando nós estamos tranquilos, na boa, ou quando nós estamos com necessidade, ou aí o orgulho de Josué bateu, porque não precisa orar mais, porque tudo que eu faço, Deus já fez eu ganhar tantas coisas, mesmo que você acha que mais uma agora deve ser de Deus. Muitas vezes nós achamos que estamos tão próximos de Deus que a gente esquece de orar, de perguntar para Deus se aquilo é de Deus. E aquele pacto feito, amados, eu vejo assim que gerou realmente mesmo um prejuízo grande, por um simples fato de não ter perguntado para Deus se era de Deus ou se não era. Por um simples fato. E muitas vezes, e tem pessoas que vêm perguntar algo para a gente, e a gente fala, cara, eu acho que não é na vontade de Deus, não faça. Cara, esse pastor aí, não tem nada a ver, cara. Aí o cara vai lá e faz, e só dá com os burros na água, e não quis ouvir. Uma vez, eu sempre conto isso, que uma pastora, era a pastora Marlena na época, da quadrangular ali, e eu desempregado, amados, igual eu sempre falo, latino terreno para economizar cachorro, né? E acho que uns 3 anos, né, amor? Eu estava desempregado, mais ou menos. Imagina, 3 anos desempregado, vivendo de aluguel, só com a graça de Deus. E o Carrefour me oferece uma oportunidade de trabalho, eu falo, cara, é de Deus. Imagina, você é desempregado 3 anos, o Carrefour te chama para trabalhar, do ladinho, cesta básica, vale transporte, dá para você guardar o vale transporte, gastar com o mercado, e aqui do lado você vai de a pé, não gasta com passagem, gasta com gasolina. Cara, de Deus. Quem que não vai? Quem que está desempregado que não vai? Com filho para tratar, na tempo só tinha o Mateus, né? A gente, tudo era difícil, tudo estava difícil, recebendo ajuda de todo mundo, e as pessoas nos ofertando, e aparece a oportunidade. Fui lá, um amigo meu que era me arrumou o trabalho, cheguei para a pastora, falei, pastora, eu consegui um trabalho no Carrefour e vou começar já segunda-feira. Ela fala, vai não. Eu falei, por quê, pastora? Porque não é de Deus. Eu falei, peraí, né? Como é que não é de Deus, cara? Eu estou orando 3 anos desempregado, parece um trabalho do jeitinho que eu pedi para Deus. Como é que não é de Deus? Eu falei, não é de Deus, é cilada. Eu sempre... Só que daí depois foi entendendo, ela falou, Robson, não é de Deus, é cilada. Eu falei, não, cara, não pode ser cilada esse negócio, eu estou precisando, cara, mas não é, Robson. Se você for, você está debaixo de desobediência e Deus está dizendo que não é. Aquele dia acabou, ministrei o culto, fui embora para casa, cara, passasse um cachorro na frente, eu dava um chute na costela dele. E falava, cara, mas que essa mulher diz que é de Deus, essa mulher diz que é pastora ainda. Eu estou aqui, né?
com a cinta amarrando o lado, assim, que não tinha nem cintura mais. Hoje eu tô, né, gordinho, mas a cinta naquele tempo minha cinta, amado, duvido ser magrinho, né, Rafael? Duvido que todo magrinho não fez uns 4 furos já além do normal. Eu já fiz uns 4, 5 furos além do normal. Parava aqui e furava mais um garfinho ali. Puxava assim, já estava chegando lá de cá já, a cinta, tão gordo que era. Eu falei, cara, mas como é que não é de Deus? Não é de Deus. E fui embora, amados, triste, brabo. Eu vou, né? Muitos crentes fazem isso. Eu vou sair da igreja. A primeira coisa que você faz é chutar o balde, que ninguém ora, é só você ora. Entendeu? Eu fui embora para casa e falei, Jesus, como que não é de Deus? Eu fui questionando. Mas eu decidi ouvir a voz da profeta. Mesmo por dentro, meu Deus do céu, morrendo, destruído. Quase que eu falei, não, quer saber? Nem que eu fique disciplina, mas eu vou trabalhar. Mas decidi a ouvir ela. Isso foi no domingo, eu ia começar a trabalhar na segunda. E ela falou que não era de Deus. Eu falei, agora lascou, porque o que eu faço agora? E comecei, na semana, já estava com outros processos de entrevista. Quando é na sexta-feira, a moça do RH falou assim, eu estou com o teu currículo aqui, você fez uma entrevista e você passou. Segunda-feira você traz seus documentos e você já começa a trabalhar onde eu trabalhava, né? A última empresa, né? A antepenúltima empresa, que é a Coca-Cola. Amado, deu um grito tão grande assim que acho que Pinhais inteiro escutou. Eu urrava, eu chorava, eu esperneava, sabe? E a Rosineide, na minha secretária eletrônica, já começou a ligar para todo mundo. Yes! O Robson começou a trabalhar, isso ok, e gente gritando. Que dia foi tão emocionante que eu até tiro o sarro hoje. Liguei pro Rubinho é uma benção. Rubinho, vou começar a trabalhar. Tá bom. Tá bom então. Então tá, tchau. Meu Deus, se eu pego o destronco, cara. Eu feliz aqui, cara. Alguém já ligou pro Rubinho, não? Não liga pro Rubinho. Todo feliz. Rubinho, tá? Tá. Na paz sossegado. Na paz sossegado, né? Mas é benção. E eu falei, então tá, né? Achei que ele ia dar um berro comigo do outro lado do telefone. Desliguei o telefone murcho, mas voltei a gritar de novo. Mas olha assim, mano, se eu tivesse aceitado aquela primeira proposta do lado do Carrefour, na época eu ia ganhar, acho que 100 e pouco. Eu estava precisando. Meu Deus, como é que pastor é essa? De Deus, que pastor aqui? Que fala que não, porque não tem jeito. E na sexta-feira, quando eu recebi a resposta da Coca-Cola, meu primeiro registro na época, imagina, ganhando 100 e pouco no Carrefour. Sabe que Carrefour trabalha por vida? Quem trabalha no mercado aqui, né? Trabalha no mercado. Trabalha por vida, né? Domingo a domingo. Os caras sugam a gente. Não pagam o que a gente merece, mas estão lá. E quando foi na segunda-feira, quando comecei a trabalhar, o meu primeiro registro foi 500, e eu lembro até hoje, 538. Imagina, mas de 150 para 538 é um bom salário, né? É 1.500 hoje para você começar a ganhar 5.380. Qual que você prefere? 1.500 ou 5.380? E eu comecei a trabalhar e falei, Jesus, cara. Mas é doído, amados. Para você ouvir a voz de Deus. Por isso muitas vezes a gente faz coisas erradas, porque nós não conseguimos entender, não queremos ouvir e não queremos ter paciência para ouvir o que Deus vai falar. Não, porque se não fosse de Deus não tinha nem aberto essa porta. Amados, o inimigo também abre porta. O inimigo também traz propostas. Só que vai fazer diferença do quê? Se eu vou buscar a Deus, perguntar se isso é da vontade dele ou não. Eu tomar minha decisão, fosse assim então, um prato de lentilha tinha vendido herança. Fosse assim, então não tinha como. Você não via história na Bíblia que o inimigo enganou um monte de gente, achando que era de Deus, achando que era algo bom, mas não era. Depois que passou, que a pessoa foi, puxa vida, o que eu fui fazer? Só que agora eu vou ter que assumir o compromisso. Então assim, amados, antes nós tomarmos uma decisão, amados, vamos perguntar para o Senhor se isso é vontade de Deus. Eu garanto que Deus comigo, com você, cara, Ele não vai deixar eu perecer, não vai deixar você perecer. Com Deus nós não vamos errar nunca. Com Deus a gente não erra nunca, amado.
Então, peça ao Senhor as suas decisões. Coloque diante do Senhor as tuas necessidades. Coloque as suas prioridades, as tuas vontades diante do Senhor. E confia, espera no Senhor que Ele vai te dar uma resposta. Se tem dúvida, pede mais uma resposta. Se tem dúvida de novo, pede mais uma confirmação. Ah, é pecado? Então o cara que, igual eu falei, o cara que pegou o novelho de lã lá, foi pegador então. Se ele pediu um monte de prova para o Senhor, molha. Ah não, agora é seco. Agora do lado fica seco. Não, agora molha. Porque ele tinha que ter certeza que aquilo era de Deus. Porque uma decisão errada, amado, a gente paga um preço muito grande. Uma atitude errada, uma posição errada, a gente paga um preço muito grande. Então é muito mais barato, é muito mais fácil a gente pedir ao Senhor do que depois ter que passar um bom tempo pagando um preço desnecessário. Josué teria que mandar seus soldados, seus cavalos, toda vez que Gibeão e os heveus tivessem que entrar em luta. Como ele fez pacto, não interessa. Ah, os caras estão entrando aqui, José. Vai lá então, ajudar os caras. Porque eu fiz pacto com eles. Então vai lá ajudar os caras. Ali fala que para frente um pouco, eu incentivo você a ler depois, que aconteceu isso. Os inimigos foram invadir Gibeão. Como Josué tinha pacto, ele mandou seus soldados para levar os gibeonitas dos ataques dos inimigos. Amém? Então hoje é mais remada, né? Mas que o Senhor possa, o perigo, amados, de todas as coisas, a gente tomar decisões sem perguntar ao Senhor. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Mas hoje eu quero orar com você, se você já um dia tomou decisões, e talvez você até hoje está colhendo algo, você coloca isso diante dos pés do Senhor, e se você está para tomar uma decisão, e você ainda tem dúvida nas suas decisões, eu quero desafiar você a aumentar o nível de intimidade com o Senhor, e falar: Senhor, vai para o joelho, e fala: Senhor, eu preciso da tua resposta, se isso é da tua vontade ou não, se essa decisão, que essa posição que eu vou tomar, o Senhor aprova ou não aprova. Eu quero orar um pouquinho com você, feche seus olhos e